Então, boa noite pessoal de Brasília, boa noite pessoal de Goiânia, boa noite pessoal da TV Ibis. Vamos começar através da nossa prece. Euzinha, vem cá fazer a prece para nós. Fala bem alto. Boa noite Brasília, boa noite Goiânia. Vamos realizar a nossa oração de início, então, dos nossos estudos. Vamos, então, elevar o nosso pensamento ao Pai Maior, ao Cristo, a todos esses amigos da espiritualidade que nos acompanham sempre nessa casa, no Ibis, em Goiânia, em Brasília, e agora também via satélite, pela internet, que todas as pessoas que nos estamos acompanhando de seus lares possam receber nesse instante a proteção, o amparo, a misericórdia que o Pai sempre derrama sobre todos nós. Que a graça do Senhor esteja presente em nossos corações. Que assim seja. Pessoal, nós temos estudado que nós temos duas naturezas. Uma natureza que nós estamos chamando de sistêmica, que é a natureza da nossa origem, do universo real, universo espírito, certo? A verdadeira criação divina. E o outro universo, que são todos os universos possíveis, que nós até falamos aqui, 10 elevado a 500, em que pertence àquilo que o Baldi chama de antissistema, ou seja, aquele universo material, desde de condições menos densas até condições mais densas como a nossa. E nós vivemos dentro dessas duas estruturas. A do antissistema é uma estrutura vibracional. E a do sistema é um processo intrínseco, é não local, ou seja, ele está e pertence a nós na nossa substância mais íntima. E nós vimos que nós vivemos dentro desses dois universos a semelhança de um oceano e suas ondas, onde as ondas seriam o antissistema e o oceano, na sua profundidade, na sua calma, na sua inteireza, seria o sistema. E essas ondas produzidas no antissistema, elas vão sendo produzidas à medida que nós vamos evoluindo. Então a evolução nada mais é do que o aumento do ritmo de transformação. Então o Baldi fala que, na verdade, o tempo é só a medida da transformação, ou seja, a medida da transformação fenomênica. Ou seja, à medida que nós vamos evoluindo, o tempo nada mais é do que esse processo de transformação. E nós falamos aqui desde o início que o Espírito é um só, né? Dentro daquela concepção que nós temos falado aqui sempre, formado então de Deus, formado de unidade, formado de totalidade e individualidade. A queda se deu dentro da individualidade, uma contração da consciência. E nós fomos criando então vários níveis de consciência. A partir daí, desses níveis, nós também fomos criando várias personalidades, certo? Composta do seu psiquismo e composta também da sua mente. Então nós dividimos cérebro, mente, psiquismo, que envolve inconsciente, a personalidade seria assim formada, e também de níveis de consciência, que traz o reflexo desse espírito que representa a unidade. Dentro de nós, todas essas forças estão presentes como possibilidades. E nós mostramos aqui que, se nós entendemos Deus como substância, Ele é vida. Então a vida é a primeira manifestação de Deus dentro de nós. Entendendo Deus como ser, Ele é a verdade. Por isso que a verdade nos liberta. À medida que nós mergulhamos na vida, que nós procuramos a vida, nós vamos encontrando a verdade vai nos libertando. Porque a verdade é o Pai. Jesus mesmo diz isso, né? Tu és a verdade. Ou seja, Deus como ser, Ele é a verdade. Deus como substância, Ele é vida. Deus como princípio, Ele é lei. Essa lei que está em todos os fenômenos, é intrínseca ao fenômeno, não é vibracional, está dentro de cada fenômeno. Essa lei que hoje está começando a ser entendida como um campo de informação, que rege todo o processo, que está além de todo o processo,
que está imanente ao processo, que está transcendente ao processo. E Deus, no sentido mais puro, é o amor. Ou seja, Deus em sentido pleno. Então, essas forças são as que manifestam na nossa vida. Vida, verdade, lei e amor. Essas forças estão presentes dentro da nossa alma como forças intrínsecas. Daí a razão pela qual tudo aquilo que nós fazemos em sentido contrário ao amor, a gente chama de mal. Por isso que o mal é transitório. Dentro desse processo, nós estamos o tempo todo sendo feitos e refeitos. Aquilo que nós mostramos aqui, como se fôssemos um vagalume. A cada momento nós estamos sendo recriados, nós estamos sendo criados. Tudo, em todo o processo. O universo não é algo pronto que caminha estaticamente. É algo dinâmico que se faz a cada momento. E a cada momento desse de aparecer e desaparecer, nós acrescentamos algo no nosso psiquismo, que dá então o processo de evolução. A partir daí, nós começamos a estudar o mecanismo da consciência. Como a consciência se comporta. E lembra que nós falamos aqui que a consciência nada mais é do que um campo onde várias personalidades estão inseridas. E nós vamos mudando da consciência A para B, B para C, C para D, até que a gente retorna ao Espírito, o Filho pródigo, o caminho que ele percorre. Então ele vai percorrendo desde as consciências mais densas até as consciências maiores, até se abeirar do sistema e voltar então a viver a plenitude do Espírito. E nós mostramos que esse processo se dá através de 3 vias. A evolução individual, que vai do ego ao self. A evolução coletiva, que vai do eu e o próximo, ou eu e tu, até a totalidade, passando pela coletividade. E a evolução em Deus, que vai da negação até o estado de plenitude. Então esses são os 3 processos que ocorrem dentro de nós. Esses processos vão mudando de forma. Então o que é exterior é a forma. Nós vamos mudando de forma. O que é interior é nada mais, nada menos do que o nosso mundo íntimo. Esse mundo íntimo que se manifesta em todas as coisas. No antissistema, essa manifestação coletiva nós chamamos de pensamento. Então nós mostramos que o pensamento é coletivo. Ele se individualiza à medida que a gente o absorve. E aí a gente passa a emitir fazendo parte de uma corrente de seres que pensam e vibram como nós. Ok? E ao mesmo tempo nós temos outro tipo de ligação, que é a ligação essencial, que é a ligação intrínseca, que é a vibração que nós chamamos aqui de semelhança. Ou seja, todos nós estamos dentro um dos outros. E todos nós temos a consciência de onipresença, de onisciência, mas só que isso não tem consciência para a gente. Está dentro do inconsciente, tem consciência, porque o inconsciente tem consciência que age sobre nós, mas nós não temos percepção. À medida que nós vamos evoluindo, abrindo o nosso campo mental, nós vamos então percebendo esse processo até a percepção plena de Deus. Então nós temos de entender que nós não vamos além da nossa forma mental, porque ela é o elemento que nos liga a vibrações superiores. Então nós podemos pensar na nossa mente da mesma forma que nós pensamos o espaço. Certo? A mente primária seria um ponto. A mente linear, que for uma linha só, seria a fase de pré-pensamento, e a superfície seria a fase do pensamento como nós temos. À medida que nós evoluímos, nós passamos a ter também profundidade, como se fosse um cubo. Então isso seria já uma hipermente ou uma supramente. E daí para frente nós caminharíamos, ampliando essa visão. Consequentemente, quanto maior a ampliação, menor materialidade, maior espiritualidade, maior percepção e maior visão e integração do ser. Então todo o processo está na modificação da nossa visão de mundo dado pela nossa mente e nosso condicionamento. Aí nós mostramos como é que a nossa mente se comporta, entender um pouco melhor o nosso pensamento, entender um pouco melhor o nosso mundo interior. E nós vimos então que tudo no universo vibra. Então todos os seres estão em evolução. Por isso que eu falei aqui, se nós formos pegar a frase de Descartes que fala penso, logo existo, nós podíamos falar assim, vibro, logo existo. Certo? Então, ou seja, a vibração é o elemento primordial de todas as consciências. Então vibra o átomo, vibra a molécula, vibra o ser, vibra o homem, vibra o anjo. Ou seja, essa é a vibração que vai denotar a personalidade e a consciência. E cada um tem um aspecto de vibração.
E nós começamos a mostrar aqui na vez passada a vibração do átomo, 10 a elevado a 15 Hz, a vibração do núcleo, 10 a 22. E depois, na hora que os átomos vão se unindo para formar molécula, essa vibração vai decaindo. Então, daí a visão de que a materialização significa uma contração vibracional. Mas essa contração é para nos elevar a um campo maior. Então, toda vez que a gente reencarna, a gente está contraindo a nossa consciência. Não tem como acreditar ou ter a certeza da reencarnação sem entender a queda, porque a reencarnação é um processo de queda. Então nós temos desde a primeira queda, certo? Conhecida também como queda dos anjos, até a queda reencarnatória, que significa a passagem do plano espiritual de maior expansão para o plano terreno de maior contração da consciência. E esse processo, então, marca todo o nosso processo evolutivo. E nós estávamos estudando na aula passada justamente esse processo da vibração, para que a gente possa começar a entender como é que se dá o nosso mundo íntimo. Como é que o nosso mundo íntimo age. Como é que o nosso mundo íntimo se manifesta. Então nós paramos aqui nessa passagem do livro A Espreiteza do Pêndulo Cósmico, do Bentov, que fala o seguinte: foi um processo de redução gradual das altas frequências vibratórias atômicas, passando pelas taxas vibratórias razoáveis das moléculas e chegando à aceitável resposta de frequência de uma célula viva, completamente montada, entre aspas, que se situa na casa dos 10 a 13 Hz. Ou seja, se nós pegarmos um átomo sozinho, ele vai vibrar lá em torno de 10 a 15. Um núcleo do átomo, 10 a 22. Mas se nós pegarmos já a molécula que está sendo formada para a vida, olha bem, é 10 a 3. Olha a redução vibracional. Mas tem uma coisa interessante, reduz, mas agrupa. Aquilo que o Báldio fala, que a evolução se dá por unidades coletivas. Então o átomo já é uma unidade coletiva. A molécula é a unidade coletiva mais complexa. E o nosso organismo vai ser uma unidade coletiva altamente complexa. Formada de átomo, formada de células, formada de substância, formada de espiritualidade, formada de perispírito. Ou seja, muito mais complexa. E é assim, da mesma forma que nós vamos nos agrupando em unidades coletivas, é por isso que nós temos a evolução individual e a evolução coletiva. E a evolução coletiva nossa é formar ações coletivas humanas, que começa na família. O processo de família é pouco a pouco transferido para a sociedade. E pouco a pouco nós formamos unidades coletivas. No mundo de hoje, graças à tecnologia, nós começamos já a ir para unidades coletivas informativas. Então, o que é a internet? O que é todas essas redes do qual nós fazemos parte? A interação já no campo da informação. Daqui a pouco nós vamos ter a interação já no campo da simpatia, da afetividade, do amor, que você vai conhecendo um, conhecendo o outro, conhecendo o outro, conhecendo o outro, daqui a pouco forma uma rede de solidariedade. Hoje, imagina quanta ajuda hoje existe pela internet. Quanta interação? O pessoal que está aí na TV Ibis, nós estamos interagindo com ele, antes não seria possível. Então, todo esse processo caminha para as unidades coletivas. Semelhante hoje que a gente está vendo na Europa, os países se agrupando em torno de um processo comum. Lógico que ainda falta um monte de coisa, é uma luta enorme, o processo econômico é muito difícil, certo? Mas nós vamos caminhar para essa unidade, até que a gente tenha uma unidade humana, que regularize o mundo humano no seu campo econômico, no seu campo humanitário, no seu campo de litígio, né? Daqui a pouco, essa humanidade está unida com regras bem fixas para, por exemplo, impedir a guerra, para impedir a fome. Então esse é o processo que nós caminhamos. Nós estamos nessa fase de formar as primeiras unidades coletivas sociais. Aí sim, nós caminhamos para um mundo onde nós vamos sair desse regime de luta e de guerra para um mundo de colaboração mútua. Então esse é o processo que a natureza faz há milênios, agrupando unidades coletivas até que possa se formar um único campo, que é o mesmo princípio do sistema. Esse é o princípio do sistema. O espírito é um só. Certo? Isso não significando que você perde a sua individualidade, mas você se agrupa em unidades amorosas. Isso até o Evangelho segundo o Espiritismo cita. Então o que nós temos de entender? Que nós estamos caminhando para isso. Então à medida que se agrupa, reduz a vibração, mas ganha em extensão. E nós vamos caminhando em unidade. Por exemplo, nós podemos ter determinados seres, que é o caso do gênio,
que é o caso dos poetas, que é o caso dos santos, que estão na vanguarda da evolução. Mas à medida que eles caminham, eles atraem. Eles caminham, eles atraem. Então aqueles que estão menos evoluídos tendem a segui-los. Ainda na primeira fase, como diz o Balde, na fase do fingimento e da hipocrisia. Quer dizer, fala com a boca, mas age de maneira diversa. Mas na segunda fase, caminhando para a honestidade, na tentativa de repetir, na tentativa de fazer. Então, à medida que eles vão evoluindo, vão nos atraindo, vão evoluindo, vão nos atraindo. Porque esse é o processo da formação das unidades coletivas. Daí, por exemplo, quando nós temos Jesus trazendo para a gente a noção do amor, passou 2000 anos, quantas leis já não foram criadas visando a proteção do mais fraco? Ainda não por solicitude do amor, mas pela busca da justiça social. Então você vê que esse processo é um processo de ampliação, que vai formando essas unidades. E aqui nós estamos vendo então que a vibração é a interação entre elas. Essa interação reduz, mas ao mesmo tempo amplia, porque passamos a ter vários seres convivendo num condomínio vibracional. Como acontece conosco. Nós temos bilhões, trilhões de células, trilhões de átomos. Tá? E ele está sendo coordenado por nosso campo psíquico inteiro, num condomínio psíquico, num condomínio espiritual. Ok? Microfone, por favor. Goiânia, alguma pergunta? Temos uma pergunta aqui de Brasília. Fala o nome e fala alto, por favor. Oi, Ari. Pois não, não, isso me fez lembrar aquela teoria do James Lovelock, né, da hipótese Gaia, que o planeta Terra, como um ser vivo, composto por todos os ecossistemas, por todos os biomas que o compõem, e que formam uma vida maior, né? Isso. Então, assim, de certa forma já existe isso, né? O que falta é a conscientização, né? A percepção do local onde a gente faz parte e a nossa função dentro disso. Sem dúvida. Tudo maior, o que falta né? é exatamente isso. Se nós estendemos a hipótese Gaia para o universo, esse processo também, nós teríamos a Terra apenas como uma ilha. E todo o universo estaria também em interação. Certo? E dentro desse sistema, ou seja, tudo é vivo, tudo interage, tudo está interligado, tudo atua um sobre o outro através do campo da indução e o campo do fortalecimento. O que a gente tem de tomar é exatamente não a consciência como o primeiro elemento, e depois a prática é descoberta em nós mesmos de todas essas forças. Ok? Em outras palavras, uma célula será capaz de responder a estímulo situado nesse nível de frequência. Então a mesma coisa acontece com a nossa mente. Aquilo que nos parece utópico, aquilo que nos parece distante, aquilo que muitas vezes não faz parte das nossas concepções e não nos parece verdade, muitas vezes é porque nós não temos ressonância com aquele conteúdo. Por isso pode parecer estranho um santo pregar para peixe, um santo falar com os pássaros. Para nós é inconcebível, tá claro? Mas para ele que tem uma percepção mais ampla, não. Mas para a gente está fora da nossa realidade imediata, porque o nosso campo mental, a nossa mente que determina a nossa visão, é o elemento limitador. Próximo slide, por favor. Quando tiver alguma pergunta aí da internet, tem? Ok. É muito possível que sensações tais como o mal-estar geral, pessoal, presta atenção nisso aqui, ou de ansiedade e depressão, de inquietação e euforia, nenhuma das quais nos chega diretamente através dos órgãos dos sentidos, utilize outro tipo de mecanismo de acesso. Essas sensações poderiam ser evocadas pelas flutuações dos diversos campos em que nos encontramos imersos e pela taxa de vibração das estruturas moleculares cerebrais ou de glândulas endócrinas. Olha só que bacana. Nós estamos mergulhados nesses vários campos coletivos, do qual a família é um deles. Lembra que eu falei aqui? Por isso que eu coloquei o nome do curso de constelações psíquicas, e não só familiar. E quantas vezes o nosso psiquismo flutua? Ele não flutua apenas por causas externas. Ele não flutua apenas por causas interiores, no sentido reencarnatórias, ou no sentido obsessivas, como a gente entende. Mas ela flutua pela penetração desse campo, do qual nós fazemos parte. Por esse pensamento circulando
e nos induzindo a todos. Então, todas as vezes que a gente estiver aqui, eu costumo brincar que eu falo assim, divide o bolo antes de acreditar nele. O que é dividir o bolo antes de acreditar nele? Pega a vibração que você está sentindo e vê a cota que é sua. E qual o problema que originou essa vibração. E saiba qual é a cota que pertence ao campo. Seja ele familiar, seja ele obsessivo, seja ele de convivência social. Então, muitas vibrações nos atingem como parte dessa vivência coletiva. Logicamente que vai encontrar dentro de nós a antena psíquica dos mesmos problemas, que nós somos feitos da mesma substância. Como diz Krishnamurti, a humanidade somos nós. Não tem um ser humano que é diferente de nós. E não adianta a gente achar que nós estamos superiores a qualquer ser humano. Nós somos feitos da mesma substância. Não é porque hoje eu não roubo que eu vou achar que eu sou superior ao ladrão. Não, eu apenas não estou roubando hoje. Porque as tendências, as tentações, os conteúdos psíquicos são semelhantes. E nós temos isso estratificado em nossa alma pelas reencarnações passadas. Então, quantas reencarnações nós já não fomos ladrões? Hoje, nós não optamos por isso, dado o acesso que a nossa consciência teve a fontes superiores de conhecimento e de experiência. E graças também à dor ter agido na nossa vida através das reencarnações sucessivas. É como diz o Bauer, a dor é como se fosse um fogo encostado na pele. Depois que queimou, a gente tem cuidado de não queimar de novo. Então, daí a razão pela qual nós vamos nos aperfeiçoando. O próprio erro leva à dor, a própria dor corrige o erro. E sucessivamente, isto acontecendo, nós vamos aperfeiçoando. Então, nós somos feitos da mesma substância. Então, com a flutuação desses campos, com a interação desse campo, nós podemos ter sensações de ansiedade, sensações de depressão, acordar com elas ou vivenciá-las durante o dia, que muitas vezes são conteúdos pessoais somados a conteúdos do campo. Daí a razão por que a gente tem que prestar muita atenção nisso. O Bert, nos livros dele, tem uma passagem que ele vê uma senhora, uma moça, e a moça está com a fisionomia muito carregada, e ele fala assim, que velha é essa que está vibrando por você? Olha só que interessante. Que é exatamente aquilo que pertence ao campo familiar, ou que pertence ao campo psíquico, e que nós expressamos sem notar, e sem estudar esse conteúdo. Quantas pessoas se entregam à tristeza permanente durante anos, a queixas permanentes durante anos. Como era simples, era só estudar o conteúdo. Por isso que Jesus foi tão claro, se a luz que existe em ti é trevas, quão grandes serão as tuas trevas? Luz é pensamento. Ok? Próximo. Próximo slide, por favor. Aqui, é do livro do Bentov, ele coloca o seguinte, ó, ele pega a velocidade igual a 0, significando 1 século. E depois, pegando a velocidade da luz, né? 1 século nosso, em relação à velocidade da luz, o que seria? Né? Se você vivesse numa velocidade 0,1, a velocidade da luz, seria 100,5 anos. Se você vivesse a 0,99 a velocidade da luz, você viveria 707 anos, enquanto na Terra só viveria 100. Se você vivesse numa velocidade a 0,999 da luz, você viveria 2.237 anos, enquanto na Terra só viveria 100. Então, olha bem como a velocidade onde você vive define, tá claro, a sua percepção de mundo. E olha bem como essa questão de futuro, presente e passado, ela é relativo à velocidade que você exerce em relação a um ponto de referência. Se esse ponto for a consciência, então nós podemos dizer que a verdadeira máquina do tempo é a consciência. Todo mundo procura fazer a máquina do tempo, penetrar o tempo. Gente, a verdadeira máquina do tempo é a consciência. Ela tanto vai para frente, como ela vai para trás, como ela permanece. E ela é capaz de perceber. Esse dia eu estava conversando com o Rodrigo sobre o Júlio Verne. E aquilo que o Júlio Verne narrou nos seus livros, e que aconteceu. Quer dizer, uma visão lá do futuro, e que ele foi capaz de narrar no tempo dele. Século XIX, início do século XX. Ora, o que ele viu? Ele viu o quê? A mente mais acelerada, a percepção mais acelerada, o tempo dele é diferente do nosso.
Assim acontece com os profetas. Então, se nós entendemos que o aceleramento da vibração, e aqui está se comparando com a velocidade da luz, então quanto maior essa vibração, maior a percepção, menor o tempo e maior a vivência. Então, tudo é questão do tempo, ou seja, não há tempo absoluto. E se nós pegarmos a ideia do balde e colocarmos que o tempo é a transformação dessa consciência, aí fica mais fácil ainda a gente entender como é transitória essa questão de presente, passado e futuro. E se nós entendemos também o que molda a nossa vida é aquilo que a gente emite na trajetória mental, então até a questão do livre-arbítrio fica fácil de definir. Porque muitas vezes o que acontece conosco já é aquilo que plasmamos para o futuro. Ok? Então é aquela velha história, né? Eu faço uma dívida, largo de trabalhar e gasto todo o meu dinheiro. É natural que quando chegar o momento de eu saldar a dívida, eu sei que eu não vou saldar, porque eu não tenho recurso nenhum para poder saldar essa dívida. Então a mesma coisa, nós vamos planejando os séculos e lançamos os séculos como humanidade, fatos que nós coletivamente já estamos moldando. Falar, mas seria injustiça com as gerações futuras. Não, ela pertence ao mesmo campo, não é porque está encarnada ou desencarnada que não estão moldando da mesma forma, que pertence ao mesmo campo, à mesma estrutura. Então vai recolher o próprio fruto que também estão ajudando a criar. Próximo slide. Pessoal, presta atenção nisso aqui, que nós vamos precisar muito disso aqui quando a gente for falar do mundo interior. Pessoal de Goiânia aí, presta bem atenção. Então aqui, nada mais é do que um eixo, onde nós temos o espaço e onde nós temos o tempo. Então, é um eixo espaço-tempo. Ok? Então aqui está mostrando, nessa linha que está preenchida, a linha da velocidade da luz, nesse espaço-tempo. Está claro? Nós sabemos que a velocidade da luz é mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. Então, um ano-luz, certo? Seria o ano que a luz percorreria, tendo por velocidade 300 mil quilômetros por segundo. Então, ali está a velocidade da luz. E aqui está a linha de universo da velocidade da luz, e ali em cima a linha de universo traçada por um objeto que viaja a 3/4 da velocidade da luz. Então, olha exatamente o que cada uma percorre e olha a área que cada uma delineia. Tá claro? Vamos pegar lá, ó. Vamos pegar a ponta lá da menor velocidade da luz, ela está aqui no 3. E se nós pegarmos lá a velocidade da luz, ela está aqui no 4. Ou seja, se percorre um espaço muito maior conforme a velocidade. Então nós podemos começar a pensar que assim como o mundo externo, aquilo que a gente chama de realidade objetiva, tem a sua percepção e a sua velocidade, o nosso mundo interno também tem. Então nós podemos ter o nosso mundo interno com uma velocidade muito superior ao nosso mundo externo. Por isso que você muitas vezes dá uma recostada ali na hora que acabou de almoçar, muitas vezes fica ali 2 ou 3 minutos e acontece uma série de fenômenos que parece que passou um tempo enorme. Você acorda, passou 3 minutos, passou 4, passou 5. Você fala assim, meu Deus, mas parece que aconteceu tanta coisa. Eu percebi isso, eu tive essa visão, eu tive isso, eu percebi aquilo, eu sonhei aquilo outro, eu tive esse tipo de contato, eu tive esse tipo de visão. Ué, e o tempo foi mínimo. Para mostrar o quê? Que o nosso tempo interior, muitas vezes, conforme está o estágio da nossa consciência, não corresponde à mesma velocidade do nosso mundo objetivo. Então nós podemos ter, por exemplo, aqui está em relação a né, uma medida maior, mas você pode ter 3 medidas, 4 medidas em relação ao tempo externo. Então, consequentemente, a sua percepção vai ser muito mais rápida. Ela não vai depender dos sentidos. Ela vai depender do mundo
interior. Próximo. Oi? Maurício. Fala bem alto, porque Tá. o pessoal... O meu irmão me contou que aconteceu uma coisa assim com ele, só que ele não tem consciência do que ele viveu, assim como você disse. Quanta coisa aconteceu, ele sabe que ele se transportou, enfim, ele não percebeu o tempo exterior, né? Mas ele não tem lembrança do que aconteceu. Por que Por quê? acontece Porque ele não ter tido essa lembrança? Não, porque muitas vezes não desenvolveu a percepção. Lembra que nós falamos aqui? Consciência e percepção. No consciente nós temos consciência e percepção. No inconsciente nós temos consciência, mas não temos percepção. Porque a consciência está presente no inconsciente. Nós não temos percepção. E dentro dessa visão, nós já vimos que nós estamos integrados ao todo, como um holograma. Se nós estamos integrados a um ponto, qualquer coisa que acontece no universo, a informação está em nós. Nós não temos percepção dessa informação. Sim. Então, muitas vezes pode acontecer fenômenos que a gente guarda pequenos trechos. Sim. É igual os nossos sonhos. Você dorme, toda noite sonha, e você guarda pequenos trechos do sonho, que não chega nem 1 minuto. Quando chega muito é 2 minutos. Tá claro? Mas você muitas vezes teve sonhos longos, histórias longas, histórias que aconteceram vários processos dentro do sonho. E você tem uma parca percepção desse processo. Então, à medida que você vai ampliando isso, você pode fazer dessa faculdade uma faculdade consciente. E aí você poderá perceber 2 ambientes ao mesmo tempo. Você poderá perceber 2 realidades ao mesmo tempo. Você poderá estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Porque é uma questão de percepção. Eurípides, né? Com Eurípides, como aconteceu também com Antônio de Pádua, Francisco de Assis, uma série de fenômenos nesse sentido. Né? Muitas vezes a gente interpreta apenas como mediunidade, mas a gente tem de entender que a mediunidade não é mais nada do que a extensão do mundo interior. Linha de universo da velocidade da luz. E aqui, o processo, então, em que existe. Ele mostra aqui, então, um evento Y, né? E um evento X. E a relação desses 2 eventos no espaço-tempo. Ok? Vamos para o próximo. Aqui tem muita coisa para falar, mas eu não vou falar todas as coisas. Ali é a mesma coisa, a linha do universo da velocidade da luz, o evento Y e o evento X. Se 2 eventos, X e Y, estão mais afastados no espaço do que no tempo, a linha do universo que os une, lá do C, certo? Necessita viajar a uma velocidade superior da luz. E o quadrado de sua separação no espaço-tempo quadridimensional, o quadrado do lado C, é um número positivo. Então ele está mostrando aqui, né? A, B, C, o quadrado e a visão desse quadrado. Com a velocidade superior à luz e com a velocidade inferior à da luz. Vamos lá? Pode ir? A mesma coisa que ele vai falar. Os 2 eventos, a velocidade negativa, né? Então ele está lá colocando lá, o evento Y, A, B e C, e do lado de cá, a linha de universo da velocidade da luz. Ali, a velocidade da luz dando um evento negativo. Pode ir? Muito bem. Isso aqui é chamado de cone da luz. Certo? E aqui está o seguinte: um evento presente, um cone de luz futuro, um cone de luz do passado. Aqui está representado o espaço. E aqui, aquilo que está fora do cone de luz não vai ser percebido, porque tem uma velocidade superior à da luz. Na teoria da relatividade, nenhuma partícula material viaja mais do que a velocidade da luz. Está claro? Mas se a gente perguntasse, e a consciência? E se nós perguntássemos, será que existem outras partículas que podem viajar superior à velocidade da luz? Algumas partículas hoje são conhecidas como táquions, que provavelmente viajam à velocidade superior à da luz. Não temos ainda isso definido. Mas será que a consciência não abrange outros lugares acima da velocidade da luz? Então nós só vamos perceber aquilo que está no cone.
Então vamos supor que se nós tivermos uma consciência que nesse cone que para nós é futuro, ela percebe o nosso futuro. Então vai depender do estágio onde nós nos situamos, do campo de vibração nosso e da nossa velocidade. André Luiz afirma, né, em alguns livros dele, Entre a Terra e o Céu é um deles, Ação e Reação é outro, né, Mecanismo da Mediunidade é outro, que o pensamento viaja superior à velocidade da luz. Olha, se isso é verdade, será que o nosso campo, onde nós vivemos, à medida que a luz, vamos supor, por exemplo, que a luz viaja a várias velocidades. Vamos supor que nós tenhamos no nosso universo a velocidade C2, C4, C16, C32. Mas à medida que penetrar no nosso universo, determinados campos reduzem essa velocidade da luz como se fosse uma geleia. E esse campo nós vamos chamar de campo de Higgs, por exemplo. Será que no mundo onde nós vivemos não se dá uma redução dessa velocidade, por isso que a velocidade da luz é uma constante? Mas ela não ganha impulso nesse processo de aparecer e desaparecer, rompe essa barreira e é capaz de viajar além dela? E a nossa consciência, ora fica presa no campo material com a velocidade menor do que da luz, e ora superior a ela. E é isso que nos dá a percepção de outras realidades. Será que o mundo espiritual que nos cerca não vive numa vibração superior à nossa? Por isso que a gente não percebe, porque não está no cone nosso. E para percebê-lo, existe uma aceleração desses sentidos que nós chamamos de mediunidade. Os outros universos a gente não observa porque está fora do nosso cone de luz, do nosso cone de percepção consciencial. E os universos, quanto mais denso, reduz essa velocidade. Quanto maior, amplia essa velocidade. E conforme a nossa percepção, nós vamos apenas vibrar e perceber aquilo que está na nossa percepção, como ele mostrou ali em relação às células, em relação ao cérebro, em relação às glândulas. Só vai perceber até 10.3. E isso a gente vê na própria mediunidade, a diferença que existe da velocidade da transmissão de uma comunicação mediúnica. A rapidez pela qual o médium recebe uma comunicação de psicografia, que é exatamente a diferença entre a velocidade do plano espiritual e a velocidade do plano físico. Como os fenômenos mediúnicos, eles são raros e muitas vezes eles são rápidos. Raro no sentido de percepção. Rápidos, porque a gente não consegue manter a vibração lá em cima para estabilizar o fenômeno, para que ele ocorra com um período mais amplo. Então, se nós transformarmos esse cone da luz, que aqui está mostrando também lá em cima, né? Quer dizer, como é que esse processo anda, uma pedra que bate na água, mostrando a expansão dessa onda. Se nós transformarmos esse esse cone da luz em um cone consciencial, nós podemos começar a perceber o mundo que a gente vê. Ok? Próximo. Próximo slide. Então aqui está mostrando o Sol e a Terra, né? O cone de luz futuro após uns 8 minutos do apagar do Sol. A Terra entra no cone de luz futuro após uns 8 minutos do apagar do Sol. O apagar do Sol não nos afeta imediatamente, porque ainda estamos dentro do seu cone de luz futura. Ou seja, muitas vezes o Sol já se pôs e só 8 minutos depois que nós temos essa percepção. Ok? Porque é o tempo que a luz solar leva para chegar até a Terra, que está em torno aí, a Terra está em torno do Sol, em torno de 150 milhões de quilômetros. Então, consequentemente, aquilo que, vamos supor, quem está no Sol já é passado, para nós é o nosso presente. Agora joga isso para a consciência, porque é isso que nos interessa. Não é exemplo físico, mas o exemplo consciencial. Entendeu que existem vibrações que estão contidas no ambiente, que a gente está captando agora e que estão aí há séculos?
Entendeu por que Jesus falou? Nenhuma palavra passará. Também entendeu por que ele falou, né? Que ele está presente conosco? Porque a vibração crística, ou qualquer vibração, ela não se desfaz. Então, quando Jesus esteve conosco, não nos alimentou apenas no campo da verdade, mas também nos alimentou no campo da vida. E a vibração dele está presente. Se nós nos dispormos a nos alimentar dele, essa luz já está presente no nosso ambiente, independente da distância entre a presença do Cristo aqui e a presença atual dele aqui. Deu para entender isso? Que nós fazemos parte do cone de luz dele. Então, quando a gente atingir o Cristo interno, nós vamos estar dentro do mesmo campo, da mesma noure, do mesmo campo do Cristo. E é por isso que ele falou tão claro: vós podeis fazer obras maiores do que eu faço. Próximo. Que houve? Aí, ó, é uma figura bacana, que é do livro do Stephen Hawking, mostrando aí os vários cones de luz, né, no espaço-tempo, os vários universos, aquilo que está além de cada universo, os universos interligados. Então imagine isso aí como se fosse cones de luz conscienciais. Então você vê que a realidade nada mais é do que a medida da nossa estreiteza. Você só vê aquilo que você consegue ver e você transforma isso em realidade. Próximo slide. Pessoal, alguma pergunta? Pessoal de Goiânia que está caladinho aí. Marcos, alguma pergunta daí? Só vou... Eduardo. Oi, Eduardo. Eu queria saber do senhor o seguinte, essa questão de manter um fenômeno mediúnico, né? Como o senhor disse que ele é rápido devido à vibração que está no outro sistema é mais acelerada. No caso do campo mórfico de uma constelação familiar, campo mórfico sistêmico, a história daquela família, uma constelação, ela está ali congelada, como que congelada, condensada, e nós estamos podendo ver aquilo. Como é que se dá então essa possibilidade? Que não é propriamente um fenômeno mediúnico, mas a constelação familiar tem algo a ver com isso. Olha, o que a gente poderia falar é o seguinte: não vamos falar que está congelada, porque tudo é dinâmico, né? Ela está atuando o tempo todo. Ela não passou, porque se é uma vibração é igual à luz, né? Quer dizer, não acaba. Ela percorre o espaço. Tá claro? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, a velocidade da luz. A velocidade da luz significa que ela dá 7 voltas na Terra em 1 segundo. Tá? Ou seja, olha a velocidade qual é. Então, você imagina a velocidade do pensamento ser assim, na hora que você pensa, já rodou a Terra toda. Então, na verdade, ela está presente. Vamos pensar na vibração familiar como fosse uma vibração presente, girando em torno do próprio eixo, que é o psiquismo familiar. Então, vamos colocar que o psiquismo familiar, tanto reencarnatório como atual, certo? Seria o campo onde a vibração familiar, que é a somatória das vibrações de toda a família, gira em torno. E aqueles entes familiares hoje vão assimilando essas vibrações. Logicamente que nós vamos entender o seguinte, que quanto mais amplo é o ser, quanto mais desenvolvido o ser, menos ele assimila essa vibração. Agora, quanto mais denso, mais ele vai assimilar vibrações semelhantes. Então vamos supor que nós já tivemos na nossa família vários alcoólatras. Eu reencarno, também tem dentro de mim um princípio do alcoolismo. Então eu vou ser factível de absorver não só meu, mas da família e do meio essa vibração, que vai potencializar a minha ação.
Vamos supor, por exemplo, que eu comecei a desenvolver em mim a bondade, e que existem outros seres pertencentes à minha família física e à minha família espiritual que já desenvolveram essa bondade. Eu vou então multiplicar. Por isso que todas as vezes que você vê no Evangelho, ele fala em multiplicação. Porque sempre é soma. E somos muitos para o mal e somos muitos para o bem. Depende de onde se situa a nossa consciência. Então, em relação ao plano mediúnico, ele é mais rápido por uma questão de dimensão. Em relação ao campo familiar, a dimensão é a mesma. Né? Não é porque passou, já morreram, que a vibração não permaneceu. Entendeu? Porque muitas vezes a gente vive num ambiente correndo riscos de violência, correndo risco de determinados processos que a gente hoje já não quer. Mas você já pensou quanto de violência você espalhou no mundo em vidas passadas? Que você ajudou a fomentar? Então você vê que a gente não está no meio errado. Nós estamos no meio correto para a correção desse meio. Lembra? Vibração igual ao contrário é que anula. Ok? Ok, Eduardo? Entendido. É porque é uma questão de... esses campos, eles estão já assim num nível mais próximo das pessoas. Isso, né? Perfeito, sem dúvida. E os estratos conscienciais também, eles são internos, né? Isso. A pessoa não está roubando, mas ele traz aquilo tudo arquivado, né? Sem dúvida. É por isso que você vai ver em determinadas obras de André Luiz, que ele fala lá que os espíritos obsessores, os espíritos que ainda estão na faixa humana de desenvolvimento, eles ganham muito mais estando mais perto de nós, em nossas reuniões, em nossos trabalhos, em nossa desobsessão, que no plano espiritual, por causa da velocidade da vibração. Maurício, é Oi. Luciano. Toda essa vibração, então, ela já começa a ser atraída até mesmo antes desse processo de reencarnação. Ah, não tenha né? dúvida. Bem antes, Isso. porque aí se constituem as famílias antes Isso. disso. Lembra que é sempre a antena interior que faz a sintonia. Não existe sintonia sem antena. Ok? Você entendeu então porque esses grandes santos, na primeira fase da vida deles, eles vivem como homens comuns? Né? Porque estão aqui naquela fase de desenvolvimento biológico, naquela fase de desenvolvimento do mesmo nível familiar. Mas em determinado momento eles acordam. Quando acorda, ele faz uma superação do campo familiar. E já passa a ser outro ser. Por quê? Porque já tinha o potencial dentro de si e a experiência de voltar permaneceu ele em determinado nível, mas daqui a pouco aquele nível explode. Ok? Bom, aqui ó, o Bentov faz uma coisa interessante. Ele coloca lá o tempo objetivo e o tempo subjetivo. O espaço subjetivo e o espaço objetivo. E tanto para o futuro como para o passado, ele coloca tanto negativo como positivo. Presta bem atenção nesse quadro aí. Então, uma mente que está presa em um determinado campo de vibração, a velocidade interior e a velocidade objetiva vai ser a mesma. Não tem percepção nenhuma. É aquela que fala assim, você está percebendo? Não. Você está vendo? Não. Eu não sinto nada. Está claro? Ou seja, a realidade objetiva é a mesma da realidade interior. E olha que nós estamos falando tempo e espaço interior. Lógico que nós temos um espaço interior. Quantas imagens são formadas aqui dentro? Você vê que tem um espaço interior. E também tem um tempo. Agora olha só. Descobrimos então que nosso sistema nervoso traduz a realidade objetiva utilizando-se um código Morse de ação ao movimento e repouso, que são estados elétricos oscilantes do sistema nervoso. Podemos desse modo extrair um denominador comum de nossa realidade objetiva e subjetiva. Então, assim, aquilo que vem dos sentidos vai percorrer o sistema nervoso, né? Dentro do processo, como se fosse um código Morse, né? E aí vai chegar e transformar na realidade que a gente percebe. Mas dentro de nós tem uma realidade interior. E esse tempo
E esse espaço interior pode divergir do tempo e do espaço externo. Então vamos ver isso? Passemos. Próximo slide, por favor. A repetição daquele quadro para a gente poder entender. Próximo slide. Bom. Agora dá uma olhada nisso aqui. Ele pegou aquele mesmo quadro que a gente viu agora e colocou lá domínio temporal afim. Domínio temporal afim, tanto para o passado como para o futuro. Aqui ele colocou domínio espacialmente afim, ou seja, espacialmente afim. E aqui, domínio espacialmente afim. Então, ou seja, as interligações. Olha lá. Agora ele colocou aqui, a velocidade da luz. Está vendo aqui a velocidade da luz? Tanto para lá como para cá. Formando o cone de luz. Aquele cone que nós acabamos de ver. Está claro? E aqui ele colocou um cone onde a velocidade é muito maior do que a velocidade da luz. Olha aí. 1 milhão de quilômetros por segundo. Então, uma velocidade muito maior. Agora, olha só que interessante. Ele mostrou aqui uma velocidade da luz, né? Depois 300, 600, 900 mil quilômetros por segundo. Olha o fenômeno, como é diferente, né? Na mesma medida, crescente esse fenômeno, à medida que a velocidade da luz vai circulando num determinado tempo. Então, por exemplo, se a velocidade da luz percorresse lá, né? 300 mil quilômetros, depois 600 mil, 900 mil, no mesmo espaço. Agora vamos lá, passa esse slide. Só um instantinho, passa o slide, por favor. Agora olha só que interessante. Ele coloca aqui a velocidade da luz e divide isso aí em relação a segundos. Tá claro? O tempo objetivo está ali, 1 segundo. E mostra aqui que esse tempo subjetivo corresponde a 4 segundos do tempo subjetivo. Então vamos colocar uma pessoa bem aqui, Para ela passou 1 segundo. Mas em relação à velocidade da luz passou 4 segundos. Então agora imagina, quanto mais essa mente, a velocidade dessa mente, ele vai 4, 8, 12. Então nós podemos ter a realidade aqui em nós com uma determinada velocidade e o mundo interior com a velocidade muito mais ampla. Então nós começamos a entender André Luiz quando ele fala que o pensamento tem uma velocidade superior à da luz. Não é para todos, mas aqueles que estão fazendo o desenvolvimento psíquico. Então você pode ter uma informação muito mais rápida interiormente do que uma informação exterior. Então vamos supor, por exemplo, que aconteceu um acidente com seu filho. A notícia para chegar em você vai levar uma determinada velocidade. Mas se você tiver uma velocidade muito maior e tiver sintonizado, você pode ter a percepção do que aconteceu sem que a notícia tenha chegado. E essa percepção pode se dar numa velocidade muito maior do que até chegar o telefonema para você. Ou seja, o mundo interior ele é muito mais rápido. Agora nós vamos começar a entender por que o Baldi fala da recepção intuitiva. Na recepção intuitiva, ele recebe a visão de um todo, rapidamente. E depois ele pega esse todo e descreve, e discute, e racionaliza. Ou seja, ele vai aqui e capta rapidamente. E depois passa no tempo todo esse processo discutindo e analisando. Então por isso que se fala que a percepção é como um raio. Aquilo que a gente fala, o insight. Ou seja, é rápida. Por que é rápida? Porque o mundo interior tem uma velocidade muito maior que o mundo objetivo. Aqueles que
o mundo objetivo é semelhante ao mundo subjetivo, não vai perceber nenhuma diferença de velocidade. Aqueles que já percebem imagens interiores, já percebem intuições, já percebem visões, vai ter uma percepção muito mais rápida através do mundo interior do que através do mundo objetivo. Tá claro? Uma pergunta da internet. Maurício, à medida em que evoluo e aumento a velocidade da minha mente, consequentemente eu consigo movimentar as mentes dos meus familiares? Não entendi nada. Fala pausada. Maurício, à medida em que evoluo e aumento a velocidade da minha mente, consequentemente eu consigo movimentar a mente dos meus familiares? Sem dúvida. Essa é a primeira parte. Sem dúvida. Ou seja, como você é reflexo do meio, tudo aquilo que você fizer de melhor, você também induz toda a sua família. O bem contagia todos. Certo? Mesmo aqueles que ainda não vibram no bem. O mal só contagia aquele que está sintonizado com o mal. Mas o bem contagia todos, é a lei da vida. Se você evoluir, você chama a sua família. Sem dúvida. Acredito que respondo o restante da pergunta, que é o seguinte: e à medida que faço isso, começo a carregar as cargas emocionais familiares? Ou seja, quais as consequências que isso acarreta? Pergunta feita pelo André de Goiânia. Começou tão bem. Se a gente falasse assim, não, você carrega o conteúdo familiar alquimizando esse conteúdo para o bem. Você não carrega como um processo nefasto. Todos nós carregamos sobre os nossos ombros todos os conteúdos coletivos. Agora, quando você tem consciência, você não só carrega, como transforma. Ou, em outras palavras, alquimiza. Então, a consequência é melhoria sua e da sua família. Não tem consequência negativa. Tem gente que fala assim, mas na hora que eu tomo consciência das coisas, não vai impregnar em mim? Como se já não tivesse em você. Na hora que eu vou ajudar as pessoas no seu ambiente ruim, isso não vai fazer mal para mim? Uai, o mal já não está no você não, criatura. Você está tendo chance de fazer o bem, ou seja, mudar aquele coisa, alquimizar, transformar. Então esse é o verdadeiro processo de transformação, de cuidado com a família. Ou seja, toda vez que nós evoluímos, nós trazemos. Olha o Cristo, pertence à nossa família humana. No momento que ele vem e deu o exemplo, querendo ou não querendo, isso nos incomoda há 2000 anos. Pode esquecer, pode negar, pode largar para lá, mas está lá. Mexeu, virou, o fenômeno acontece, vem à mente, é falado, é mexido, é visto, não tem jeito. Quero que entenda muito isso aqui, ó. O agora, o futuro, o passado e a percepção. Então, ou seja, quanto mais eu acelerar o meu mundo interior, maior a minha percepção. E daqui a pouco, os sentidos físicos já não importam mais. Porque a percepção vai muito além deles. Entendeu por que as verdades vão modificar de autor para autor? Porque vai depender do que cada um vê. Maurício. Oi. A percepção, ela é ampliada no sentido exterior a mim. Por exemplo, eu posso perceber tanto mais o que está acontecendo ao meu externo com outras pessoas, quanto no meu mundo íntimo. Ou isso pode haver um desequilíbrio. Eu percebo muito mais o exterior, ou muito mais as questões familiares, ou questões de outras pessoas exteriormente, mas eu tenho dificuldade de olhar internamente para mim. Como que isso caminha? Olha, isso caminha da seguinte maneira. Muitas vezes, tudo aquilo que você observa no outro, você não está observando no outro, você está observando em você. A maioria do que a gente observa nas outras pessoas são projeções do nosso próprio psiquismo. A pessoa até pode ter aquele defeito, aquela qualidade ou aquela forma, mas é projeção. Muitas vezes quando você vê uma qualidade em alguém,
Muitas vezes você está projetando aquilo que você gostaria de ter, ou seja, o ideal. Nós vivemos de projeções. Muitas vezes quando você nota um defeito que te irrita, esse defeito é porque você tem e não vê. Então o Jung fala uma frase muito interessante: o inconsciente tem uma maneira de nos mostrar o que somos, projetando nos outros as nossas qualidades e os nossos defeitos. As qualidades são projetadas como ideal. Por isso que você fala assim, poxa, mas aquele cara é bacana e tal, porque ele é assim, 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 assim. Isso são faculdades que você deseja. São determinadas virtudes que você gostaria de agregar no seu mundo. A pessoa pode até tê-la, tá claro? Isso é uma verdade, tanto o defeito como a virtude. Mas você também a tem como potencialidade ou como defeito maior ou igual. É só você pegar todas as pessoas que te irritam na forma de comportar, lembra, você também tem, só que você não vê. Ok? Então, muitas vezes, esse processo é um processo de projeção. O que nós estamos falando aqui é um processo além, é um processo de visão consciente. Nesse processo de visão consciente, eu não estou projetando ou não estou imaginando. Eu estou usando a consciência como elemento de descoberta da verdade. Tanto a verdade interior como a verdade universal. Então nós estamos falando de outro sistema. Eu estou falando do sistema não das imagens comuns, ou das imagens projetivas, ou das imagens que a gente muitas vezes mescla com fragmentos e cria ilusão. Não, eu estou falando das imagens que brotam, conforme dizia lá o Ciro Arambino, que nós estudamos aqui semestre passado, brota do divino, aquilo que vem da descoberta da verdade. Ou seja, é a plena consciência do mundo íntimo. É isso que nós estamos falando. E aí nós percebemos tudo num sentido interior. Eu acredito que no futuro nós vamos falar mais do externo, que nós vamos compreender que esse mundo externo é o mundo interior separado pela visão do eu. Eu acho que tudo é interior. Tudo faz parte do nosso mundo. Então esse mundo que a gente chama de externo nada mais é do que a manifestação interior coletiva. Então acredito que no futuro a gente vai ter essa visão melhor. Ô, Maurício, uma dúvida. Porque assim, o que chega a nós no nosso sentido material passa pelo nosso sistema nervoso, né? Que tem uma certa limitação também. Né? Então, essa percepção intuitiva, essa percepção que vai além, ela de certa forma, ela está num nível superior ao nível do sistema nervoso. Não, você vai aumentar a sensibilidade do seu sistema nervoso. Porque, por exemplo, o Krishnamurti ele fala que para conseguir manter ou atingir, é necessário uma quantidade de energia muito grande para romper os processos de condicionamento. Né? Sem dúvida. E você vai ter de sensibilizar. Por isso que o Baldi fala, nem todo corpo é corpo. Ou seja, nem todo corpo é igual ao outro. O corpo de um ser que já se sensibilizou é totalmente diferente de um ser que não sensibilizou. Então vamos supor, por exemplo, que o sistema nervoso vibra em um determinado X, consegue perceber determinado X de vibração. Num ser que está em uma maior concepção, ele vai ser X mais Y. Por isso que vai chegar um determinado momento que ele desencarna mesmo. Porque o sistema já não suporta o nível de percepção que ele está tendo. O Krishnamurti fala também que quando você atinge esse patamar, você muda o DNA, né? Você muda a sua... tem muito estudo sobre isso. Eu acho que você muda a sua substância, como o Baldi fala. Você muda a maneira pela qual todo o processo ocorre dentro de você. Ciro Arambino também fala nisso. Ele fala, olha, eu vou até desencarnar mais cedo que você, fala para a mãe, para que eu possa continuar o processo e você possa ser um espelho desse processo. Porque fisicamente eu acho que eu estou chegando no limite. Não tenha dúvida, tá? É exato isso. Pessoal, vamos tomar um cafezinho, tomar uma água. Tá claro? Vamos lá. Vamos lá. Próximo slide. Reconheceremos que ambas tornam-se reais devido estritamente a uma mudança ou movimento que se processa entre dois estados de repouso. Em outras palavras, se não existe mudança, o que temos é um estado de perpétuo repouso. E isso significa inexistência de realidade perceptível. Bom, então presta atenção. Então, à medida que nós vamos evoluindo, o que vai acontecendo? Nós vamos ampliando o nosso cone de percepção de luz. Na hora que a gente fizer parte da totalidade, entendeu o que é o sistema? Por que desaparece a vibração? Porque você já está mergulhado na totalidade.
E toda consciência é complementar à sua. Então, tudo que cada consciência perceber, você também está percebendo. Então, logicamente que acaba essa questão de deslocar de um ponto para o outro. O mundo vibracional desaparece e permanece apenas um mundo intrínseco. Entendeu do que é viver no paraíso, o que é viver no sistema, o que é retornar a Deus? Porque se é complementar. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Vamos pegar você aqui no Brasil, alguém lá no Alasca, outro alguém na Austrália, outro alguém na Europa. E do pedaço onde eles estão, pudesse dar informação de tudo aquilo que está acontecendo em cada pedaço de mundo que aquela consciência está implantada. E você receber essas informações em tempo real. Em cada local desse você não estaria? Agora passa a internet para dentro da sua mente. Sem necessidade de passar e-mail. Todos seres integrados um no outro. E a vibração dentro de um campo instantâneo. Agora passa para a visão mais ampla. Cada consciência também tem você dentro dela. Entendeu? Agora, a ligação da internet, em vez de ser eletromagnética, vão dizer que é amorosa. É o amor. Então, entendeu que todos vão querer dar o melhor de si para cada um? E cada um vai querer dar o melhor de si para o outro? Entendeu a vida orgânica do sistema? Entendeu o que é o sistema? Hã? Hã? Seremos um todo. Por isso que se fala em unidade. Entendeu aí a velocidade? E se nós colocarmos então essa velocidade cada vez mais ampla, daqui a pouco ela desaparece. Então o mundo vibracional é aquilo que o Baldi fala. O universo, por mais incomensurável que seja, o universo material tende a desaparecer, permanecendo apenas o universo do espírito. Ok? Próximo slide. Pode ser-nos útil considerar a possibilidade de que a realidade tangível só existe para nós enquanto houver movimento, e que tão logo o movimento cesse, a matéria e a realidade sólida torna-se difusa e desaparece. Está claro isso. Daí a mesma razão a gente pode entender a queda. O que foi a queda? O distanciamento da nossa consciência um do outro. Na hora que houve distanciamento, houve movimento. Na hora que houve movimento, houve vibração. Na hora que houve vibração, houve redução de percepção. Na hora que foi redução de percepção, quanto maior, maior a queda. E quando é que aconteceu a queda? Quando nós deixamos o princípio da individualidade superar o princípio da totalidade. Em outras palavras, quando nós deixamos o amor por nós mesmos ultrapassar o amor ao próximo. Próximo. O mundo tangível é movimento, dizem os mestres. Não uma coleção de objetos em movimento, mas o próprio movimento. Não objeto descrevendo o movimento. É o movimento que constitui os objetos que nos aparecem. Eles nada são além de movimento. Olha que interessante. Ele não considera o objeto que a gente vê como movimentando. Ele considera que o movimento cria o objeto. E essa ideia é a ideia mais coerente hoje com os conhecimentos da física. Ou seja, é o movimento que cria o objeto, que nos sensibiliza os sentidos. Mas na verdade o movimento é a base de tudo aquilo que a gente percebe. Na verdade só existe movimento. Então na hora que eu percebo o movimento, o objeto desaparece.
E na hora que esse movimento foi integrado num todo, não existe movimento, apenas o processo intrínseco de intercomunicação. Esse movimento é a sucessão contínua e infinitamente rápida de lampejos de energia. Todos os objetos perceptíveis pelos nossos sentidos, todos os fenômenos, seja de que tipo forem, e assumam os aspectos que assumirem, são constituídos de uma rápida sucessão de eventos instantâneos. É instantâneo, mas como a gente não percebe, a gente é lento, a gente vai ver fotograficamente. Então, o nosso pensamento também é um movimento global, que a gente não percebe, porque a gente só percebe as fotografias que nascem dentro do nosso campo mental. Essas fotografias a gente classifica em passado, presente e futuro. Mas, na verdade, é um movimento total, integrativo, que nós ainda não percebemos como tal. E como a gente tem a noção da queda, que é transformar tudo em eu, aí você fala, meu pensamento, minha vida, minha evolução, minha casa, meu marido, meus filhos, lá vai nós. Muito bem. Próximo slide. Pergunta? Tem alguma pergunta aí na internet? Então, o último slide dessa aula. Há duas teorias e ambas consideram o mundo como um movimento. Uma afirma que o curso desse movimento que cria fenômenos é contínuo, assim como nos espaços nos parece o fluxo de um rio tranquilo. A outra declara que o movimento é intermitente, avançando em lampejos separados de energia, que se sucedem uns aos outros, em tão ínfimo intervalo que esses não são quase perceptíveis. Aí nós vamos voltar então àquela visão anterior, lembra? Do movimento contínuo e descontínuo. E nós vamos ver que o movimento ele é muito mais descontínuo, porque nós sabemos que aparecemos e desaparecemos. Então, semana que vem, então nós vamos perceber que a nossa mente só tem um pensamento contínuo quando a gente fica parado nos mesmos tipos de pensamento. E é isso que a gente chama de condicionamento. Uma repetição no tempo da mesma estrutura mental. Se você não repetir essa estrutura mental, você sempre vai ter pensamentos novos e visões novas, não contínuas. O que cria a visão de continuidade é a repetição da repetição, da repetição, da repetição. Ou seja, você cria um movimento interior de repetição das imagens. Isso condiciona e dá uma visão de continuidade e de rotina. Mas, na verdade, a mente pode ser totalmente diferente. Ela pode ter pensamentos novos a cada momento. É isso daí que nós vamos ver na semana que vem. Alguma pergunta, pessoal de Brasília, pessoal de Goiânia? É muito importante guardar isso aqui, que esse mundo interior nós vamos explorar ele muito ainda. É muito importante entender isso que nós estamos falando. Do pessoal da TV Ibis aí, alguma pergunta? Se tem, manda logo. Daniel, você queria fazer alguma pergunta? Aquela hora que você falou? É? Com relação àquele slide que você passou da percepção. Uhum. As pessoas hoje em dia elas reclamam que o tempo do mundo, o tempo da vida está muito rápido. Então elas falam que a percepção está muito rápida. Esse negócio da transição e tal, seria porque as pessoas já não conseguem mais vivenciar nessa percepção que a humanidade está acelerando e aqueles que ficam para trás, eles não conseguem mais viver naquela coisa, então eles teriam que mudar? Não, eu acho que são duas coisas. A primeira, porque como o nível de informação aumentou rapidamente, daí a razão pela qual a gente está mergulhado numa velocidade tremenda. Que aumentou o nível, né, de informação muito grande de um momento para outro, e aumentou também as tarefas que a gente se agrega. Muitas delas que poderiam ser dispensadas, mas que a gente não dispensa. Né? Nós vamos acumulando muita rapidez e perdendo qualidade de vida. Aí a mente fica num momento muito grande de ansiedade e de inquietação. Se nós utilizarmos essa energia para o conteúdo espiritual,
creio eu, que nós teríamos condição de desenvolver muito mais rapidamente, porque a mente está muito madura. Nós estamos chegando num momento que a mente humana está começando a cuidar de si mesmo. Antigamente nós passávamos esse cuidado para o rei, passava para o sacerdote, passava para o pastor, passava para o líder religioso. Agora as pessoas mais maduras começam a fazer isso por si mesmo. Ou seja, tomam as rédeas da sua própria evolução e do seu próprio querer. Então, consequentemente, se essa energia que a gente ainda gasta em vários outros campos da vida que poderiam ser ou diminuídas ou trocadas, nós poderíamos ter uma percepção muito mais rápida e uma evolução muito maior. Pessoal, então vamos encerrar o nosso trabalho. Quero agradecer a todos. Gostaria que todo mundo pensasse nisso, né? Começasse a ver, porque a gente não nota muito isso, mas começa a ver as imagens e os conteúdos do mundo interior e começa a ver como é que eles são rápidos. Muitas vezes a gente não percebe que agora nós vamos começar a entender por que eu não percebo o meu inconsciente. Porque tem conteúdos muito mais rápidos que está além do meu cone consciencial. Então, a consciência está presente, então é verdade que atua sobre nós. Mas não tem percepção por quê? Porque a nossa mente, que é uma construção nossa, é uma construção evolutiva nossa, nós temos que entender a mente como uma construção, ainda não percebe esses cones. Mas conforme a velocidade, em determinados momentos emocionais, em determinados momentos que a gente entra em determinadas vibrações, a gente pode perceber um pouquinho. Isso que a gente vai chamar de insight. Entendeu a diferença entre nós e os gênios? O gênio percebe mais rápido. Quem tem a orelha grossa igual a nossa, percebe mais lento. E demora a entender. É uma questão de orelha. Entendeu? Então vamos fazer a nossa prece. A orelha que é o problema. Pessoal, vamos orar então. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que recebemos de Ti, pela oportunidade, pela aprendizagem, pela Tua bondade e por tudo aquilo que nos oferece. Graças te damos, que assim seja.